O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos estudando a Gênese, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Este é o nosso terceiro estudo, que vamos avançar aí dos itens 25. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Esperamos que neste estudo a gente possa aprender um pouco mais com o Sr. Allan Kardec, com a sua obra. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude e vamos ao nosso estudo de hoje. A Gênese, estudo 3, nós vamos estudar os itens 25 a 38, do capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Tá? Item 25. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra. Sob esta crença apenas ele pôde assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus e da fraternidade universal. Então nós observamos que Deus abrange tudo que existe e nos ama a todos da mesma maneira. Então é a doutrina da fraternidade legítima. Essa é a doutrina de Jesus. E a doutrina espírita segue esse padrão e temos que ser assim, se quisermos ser espíritas de fato. Tá? E Allan Kardec vai continuar dizendo, olha, essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à da imortalidade da alma e à da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhe novas obrigações, fazia-lhe encarar a vida presente sob outro dia, sob um outro olhar. Ele devia, por isso mesmo, reagir sobre os costumes das relações sociais. É incontestavelmente, por suas consequências, o ponto mais capital da revelação do Cristo. E, pois, não tem sido concluída a importância, e não tem tido concluída a importância, é lamentável dizer, é também o ponto da qual mais se tem descartado, que mais se esquece na interpretação de seus ensinamentos. Observa que o cristianismo muitas vezes tem dificuldades de penetrar na sociedade. Exatamente por isso, porque ele é uma doutrina de igualdade, e as pessoas muitas vezes não querem ser iguais. Os preconceitos, aquelas promessas de superioridade, muitas vezes afastam a pessoa. Eu quero saber o que seria do doutor PhD se não tivesse o moço que plantasse o trigo para ele comer o pãozinho dele de cada dia. Ah, mas eu não gosto de pão. Você gosta de leite? O que seria se não tivesse o ordenhador das vacas ou quem conduzisse as vacas para a ordenha? E assim sucessivamente. Então, cada um prestando a sua função. E eu já vi, minha gente, tanta sabedoria em homem do campo de assustar. Numa tarde ele falava, amanhã vai chover. E o céu estava limpinho. Como é que ele sabia daquilo? Então é preciso tomar não tomar como referência títulos acadêmicos, mas sim excelências espirituais, que podem estar também no PhD. Por que não? Mas é preciso ter esse cuidado, e o cristianismo sofre por isso, porque as pessoas não querem essa igualdade que, na verdade, é determinada por Deus. Seus filhos são todos iguais. Nenhum pai que tem mais de um filho quer que um seja melhor que o outro. Não é assim?
No item 26, entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que eu vos digo ainda não podeis compreender, e terei muitas a vos dizer que vós não compreenderíeis. É porque eu vos falo em parábolas. Mas, mais tarde, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos aplicá-la. Né? Se Cristo não disse tudo o que teria podido dizer, é que ele acreditou devesse deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. De sua confissão, seu ensinamento era, pois, incompleto, já que anunciava a vinda daquele que deveria completá-la. Previa, pois, que se equivocariam sobre suas palavras, que se desviariam de seu ensinamento, em um termo, que se desfaria o que ele fizera, já que todas as coisas devam ser restabelecidas. Ora, não se restabelece senão o que esteja desfeito. Infelizmente, sabe, o homem complicou muito o cristianismo. Foi uma pena. E chegou-se ao ponto de as pessoas materialistas do século XVIII, XIX, acharam que o cristianismo era errado, era impróprio, por causa dos profitentes cristãos, principalmente do clero, que infelizmente ele fez muita coisa boa, mas infelizmente fez muita coisa errada. E isso não passava no crivo da razão de quem estava querendo buscar a verdade. Então chegou o Espiritismo e restabelece isso. Coloca as coisas nos devidos lugares. Então pessoas sensatas lá do século XIX começaram a ser espíritas, porque eles não queriam perder o elo com Deus. Não queriam. Então eles começaram a buscar o Espiritismo, a se confortar, a se consolar, a estudar, a aprofundar, porque aquilo trazia a verdade cristã, a verdade necessária ao homem, necessária ao nosso mundo. Então o Espiritismo aumenta o potencial do Evangelho no sentido de mostrar o trâmite das almas aqui no mundo espiritual e de trazer à baila, né, todo esse ensinamento básico da doutrina de imortalidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, né, de mediunidade, de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse foi o eixo que o Espiritismo utilizou, que os espíritos superiores utilizaram para chegar até o homem deste presente. E, gradativamente, essas pessoas estão entendendo o Espiritismo por aí. Não por ser a melhor religião do mundo, não, porque cada um precisa de um tipo de religião. Agora, aqueles que vêm para o Espiritismo conseguem entender essas verdades mais profundas, exatamente pelo aprofundamento que o Espiritismo tem, e que nos concita a seguir. Ok? Na sequência dessas informações de Allan Kardec, agora no item 27, né, ele vai perguntar, né, por que teria um novo Messias Consolador? Este nome significa uma ambiguidade, é toda uma revelação. Né? Ele preveu que os homens teriam necessidade de conhecer mais, e implica a insuficiência do que encontra na crença que eles tinham feito. Jamais, talvez, o Cristo tinha sido mais claro e mais explícito, como nas palavras, as quais poucas pessoas as têm ouvido, porque se evitou pô-las ao claro e de mudar o sentido profético. Então, muitas vezes, meus amigos, minhas amigas, as pessoas ficaram sem a informação correta do cristianismo. E aí começaram a abandonar o cristianismo, como nós estávamos dizendo. Então era preciso algo que restaurasse isso, que trouxesse, né, a fé aliada à razão. E foi o que o Espiritismo fez, no seu sentido de revelador também. O Cristo não pôde desenvolver seus ensinamentos de uma maneira completa. É que lhe faltava aos homens os conhecimentos, e só poderiam adquirir, não poderiam adquirir, senão com o tempo, e sem o qual não seria possível compreender. São coisas que teriam parecido falta de bom senso no estado de conhecimento de então. Completar o seu conhecimento deve, pois, se entender
no sentido de explicar e de desenvolver muito mais do que ele juntar verdades novas, porque tudo se encontra aí no germe. Faltava a chave para compreender o sentido de suas palavras. É isso, né? Então Jesus disse tudo, com certeza. Mas faltava um momento em que isso pudesse ser explicado. Lá, sabe essa coisa da relação dos encarnados com os desencarnados, que o Espiritismo faz, né? Sobriamente, profundamente? Jesus disse isso. Eu tenho outras ovelhas no meu aprisco. Mesma coisa ele falou. Só que o Espiritismo veio confirmar isso e mostrar como que é essa relação dessas outras ovelhas, as ovelhas encarnadas e as desencarnadas. Mas Jesus já tinha lançado essa base. E assim no evangelho dele, ele foi lançando as bases, porque ele precisava de deixar pronto o germe. E agora, com o Espiritismo, nós estamos entendendo esses germes. Aconteceram alguns clérigos, alguns padres, alguns papas, né, bispos, que fizeram algum aprofundamento? Com certeza, gente, com certeza. Com certeza, John Rose, Martim Lutero, Calvino, desculpa, e o Cliff fizeram esses aprofundamentos. Mas a base desses aprofundamentos só podia ser na reencarnação, na mediunidade. Senão não teria consequência, não seria completo esse conhecimento. O que o Espiritismo faz? Ele une isso aí. E ainda traz, né, a possibilidade de você crer raciocinando. Eu acredito por quê? Aí você tem a fonte do raciocínio. É isso que o Espiritismo nos traz, com profundidade. Tá? No item 29, né, Kardec coloca assim: mas quem ousa permitir-se de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, se não os teólogos? Não é? Porque eles é que estão estudando isso. E aí a gente vai dizer o seguinte, né? Ele vai completar dizendo: quem o ousa? A ciência de então, que não pede permissão a ninguém para conhecer as leis da natureza, e salta de pés juntos sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. E as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava tocar o dedo sem se arriscar a ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, e todo esclarecido que fosse os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, eles não estavam, entretanto, absolutamente ainda preparados para não condenar como heresia o movimento da terra e da crença nos antípodas, e sem remontar tão alto os de nossos dias. Não lançaram eles o anátema ao período de formação da terra? Sabe o que Allan Kardec faz aqui? Ele fala assim: não é só o teólogo que vai poder estudar a escritura, não. Não é só ele, é você também, sabe? É você também que precisa fazer isso. Por quê? Os pais da igreja, né, que foram aqueles lá do princípio, né, Tertuliano, Gregório, essa turma toda, né, eles lançaram anátemas, ou seja, chamaram de hereges aqueles que tentavam estudar. Então, isso tem que acabar. Ou seja, o estudo é para todos, é livre para todos. Não é só para uma casta que fez uma faculdade, que fez um ensino fundamental, ou alguma coisa assim, que tem o direito de estudar, de comentar e de falar. Não, são todos. Por quê? Sabe por quê, meu amigo? Muitas vezes o acadêmico de hoje é pela primeira vez. E aquele que não foi na academia, essa encarnação, já está há muito mais tempo como acadêmico, trazendo no seu inconsciente as informações. Então é preciso a gente trabalhar essa questão da reencarnação e essa questão das aquisições evolutivas, para a gente não cometer enganos. De dizer que só aquele que tem um diploma
que pode falar. Não, todos têm direito, porque o que não tem um diploma nessa encarnação pode ter tido em outras. Isto é uma abertura de consciência, de mente, de orientação. O que você acha disso? Pensa aí, tá? E Kardec vai continuar no item 29, dizendo, olha, os homens não puderam explicar as escrituras sem o auxílio do que sabiam, noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os teólogos, eles próprios puderam, de muita boa fé, equivocar-se sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido. Eles tornavam sempre ao mesmo círculo, sem deixar seu ponto de vista, de tal sorte que só viam o que queriam ver aí. Por mais sábios que fossem os teólogos, eles não podiam compreender as causas dependentes das leis que não conheciam. Eu quero deixar aqui um exemplo de Tomás de Aquino. Né? Foi um grande teólogo, não resta dúvida. Foi um dos que começaram a querer avançar no estudo sobre Deus. Mais tarde ele diria, o que eu escrevi vocês não levam em consideração. Eu estava só fazendo um rascunho, em outras palavras que eu estou dizendo. Então, é preciso entender que nem sempre, né, aquilo que está na teologia, ela é a coisa certa. Gente, eu sou um rato de livraria. Eu entro em livrarias, né, principalmente, que tem muita teologia lá, muitos livros de teologia, para ver, né, como é que é o ensino que muitas vezes eles colocam lá. Eu penso assim, nossa, o espiritismo está muito à frente disso aqui. Então é preciso entender isso. Por isso que tem um estudo comparado. Vocês pensam que eu estudo só espiritismo? Não, eu também estudo outras doutrinas para que eu possa fazer comparações. Para quando eu chegar aqui neste estudo, conversar com vocês, eu ter fundamentos. Não é? Assim que deve ser o estudioso, o pesquisador. Ele tem que se fundamentar. Não é pelo eu acho ou porque um disse. Então, tem coisas lá que estão no Pais da Igreja, eu tenho um livro sobre os Pais da Igreja, que eram coisas do presente deles lá, que hoje está totalmente obsoleto, né? Obsoleto. Tá? Kardec nos chama atenção para isso. Mas quem será juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso, que é o que está acontecendo hoje com o Espiritismo. Os homens mais ou menos esclarecidos à medida que novos fatos e novas leis venham se revelar, saberão fazer a parte dos sistemas utópicos e da realidade. Ora, a ciência faz conhecer certas leis. O Espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados e todas as religiões, desde Buda e Confúcio até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não estará judiciosamente extirpada das contradições da ciência, já que ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Por que muita gente foi morta lá na Idade Média pela Inquisição? Você já parou para pensar? As pessoas não acreditavam que elas estavam falando coisas verdadeiras, porque eles tinham os conceitos pessoais. Então, isso foi complicado. Milhares de pessoas, milhões de pessoas que foram assassinadas na Inquisição, porque fugia as concepções delas, fugiu as concepções dos teólogos. Eles assumiram um grave erro, né? E tiveram, ou estão consertando isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, nada justifica a morte de alguém por um projeto conceitual. Os conceitos são necessários. Tese, antítese, síntese. A dialética hegeliana tem que estar em voga. Eu apresento a minha tese, você a sua antítese, e nós vamos fazer uma síntese disso que passa a ser uma nova tese.
Mas aquelas pessoas não queriam isso. Eles queriam que aquilo que eles pregavam que era o certo. Senão eu não sou o bom. Né? Se o que eu prego está errado, então eu não sou o bom. Eu tenho que ser o bom. Ninguém pode ser superior a mim. Isso é orgulho puro. Kardec, pelo contrário, é todo humilde. Eu estou propondo para vocês estudarem, para vocês colocarem as suas análises pessoais, porque o que nós estamos trazendo vem da espiritualidade superior. Olha que diferença, né, meu amigo e minha amiga? Aí agora, no item 30, né, o Espiritismo tomando seu ponto de partida nas próprias palavras do Cristo, como Cristo tomou o seu em Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. Né? Então, o Espiritismo tomando seu ponto de partida nas próprias palavras do Cristo, né, é uma consequência direta da doutrina de Jesus. Né? A ideia vaga da vida futura junta à revelação da existência do mundo invisível que nos envolve e povoa o espaço e, para tanto, precisa da crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. É isso. Então, tem o mundo espiritual? Tem, mas como é que é esse mundo espiritual? Não é isso? Define os laços, une a alma e o corpo e eleva o véu que tapava dos homens os mistérios do nascimento e da morte. Foi a doutrina que explicou. É a doutrina que está explicando isso, meu amigo, minha amiga. É a doutrina que está colocando isso para nós. Como é que essa relação do encarnado com o desencarnado. Né? Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está sobre a terra, porque sofre temporariamente, e ele vê em tudo a justiça de Deus. Você concorda com essas frases que Kardec coloca aqui para nós? Né? Então, o Espiritismo nos coloca, né, numa situação de observadores e entendedores e nos alimenta e nos sustenta nas orientações. Isso é o Espiritismo, que eu espero que você esteja buscando. Tá? E aí, ainda vai dizer o seguinte, olha, sabe-se que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até que atinja o degrau da perfeição que pode aproximá-la de Deus. Então tá aí, gente. A ideia vaga da vida futura passa a ter o entendimento. Os laços que unem a alma e o corpo começam a ser explicados. Vamos saber de onde nós viemos, para onde que nós vamos, o que estamos fazendo aqui. Tudo ao crivo da justiça de Deus. E sabe que tudo progride sem cessar. Nós somos infinitos. Estamos progredindo infinitamente. Aí está, meu amigo, minha amiga, a coisa interessante. Né? Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com a mesma aptidão ao progresso, em virtude de seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença do progresso atingido, que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo fim, mais ou menos prontamente, conforme seus trabalhos e boa vontade. Ou seja, todos estamos a caminho de Deus. Uns começaram mais cedo, ou uns são mais espertos que os outros e abandonam as coisas erradas para seguir as coisas certas. E nós todos a caminho de Deus. Né? Depois ele vai colocar aqui, olha, sabe que não há nenhuma criatura deserdada, nem mais favorecidas umas que as outras, que Deus não as criou jamais que sejam privilegiadas e dispensadas do trabalho imposto às outras para progredir, que não há nenhum ser perpetuamente voltado ao mal e ao sofrimento, que os designados sob o nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que fazem mal ao estado de espírito, como faziam na condição de homens, mas que avançarão e melhorarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte da criação. Então, meu amigo, demônio significa mensageiro, do bem ou do mal. Satanás significa Satã, que significa inimigo, vem do hebraico. Diabo é enganador, mentiroso, né? Vem do grego diabolô,
Então, vejam vocês, que coisa séria. E as pessoas colocam isso como seres criados por Deus para perturbar a paz dos outros. Não, são seres que ainda não entenderam para que eles foram criados. E entram no campo da rebeldia. E aí tem que se ajustar, e vão se ajustar. Todos seremos grandiosos um dia. Mas são os espíritos que atingiram a meta após terem seguido as fileiras do progresso, que assim não há citações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação sai da grande lei da unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um alvo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos em detrimento de outros, todos sendo a consequência de suas obras. Meu amigo, minha amiga, me diga, existe algo mais justo que isso? Existe? Analisa você. Nós todos somos espíritos em evolução. Uns estão mais avançados, outros mais ou menos, outros menos avançados. Os menos avançados, muitas vezes, porque foram criados depois, estão aprendendo ainda. Ou então são muito rebeldes, brigaram com Deus. Os médios ficam assim, faz o bem, faz o mal, faz o bem, faz o mal e vão. Até consertarem, né? Até deixarem o mal. E os bons já se foram. Já estão em paragens celestiais maiores. Que nós vamos chegar um dia, todos nós, o mais rebelde dos seres humanos, chegará nesse lugar também. Ô, meu amigo, isso é acolhedor, isso é confortador, consolador. Você não concorda? Tá? Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão ao progresso em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença do progresso atingido, que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo fim, mais ou menos prontamente, conforme seus trabalhos e sua boa vontade. Olha que interessante. Então, tudo depende de nós. Tudo depende da nossa boa vontade, dos nossos estudos, aperfeiçoamentos e prática. É isso, meu irmão, minha irmã. É interessante estudar isso. Sabe que não há nenhuma criatura deserdada, nem mais favorecidas umas que as outras, que Deus não as criou jamais que sejam privilegiados e dispensados de trabalho é imposto às outras para progredir, e que não há nenhum ser perpetuamente voltado ao mal e ao sofrimento. Que os designados sob o nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos. Nós estamos repetindo essa informação para que fique bem claro para nós. Que aqui, Allan Kardec, ele estrutura aqui uma informação extremamente necessária e conclusiva sobre o que somos. Por que nós estamos aqui? Então, se você está estudando Espiritismo, ou, não sei, de alguma maneira você aprecia, né, o Espiritismo, guarda isso com você. Olha, meu irmão, minha irmã, somos seres em evolução. Cada encarnação é um pontinho dessa linha da evolução, onde a gente vai aprendendo cada vez mais. E todos foram criados iguais. Todos contêm o germe da criação e da perfeição em si. Aquele que trabalha mais rapidamente, chega mais rapidamente ao fim que lhe é próprio, né? Item 31 agora, né? Então, pelos relatórios que os homens podem atualmente estabelecer com os que deixaram a Terra, tem não apenas a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende a solidariedade que religa os vivos e os mortos deste mundo e os deste mundo com os de outros mundos. Ele conhece sua situação no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações. Ele testemunha de suas alegrias e de suas aflições, sabe porque são felizes ou desgraçados, e a sorte que lhes esteja reservada de acordo com o bem e o mal que tenham feito.
estas revelações o iniciam à vida futura que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O porvir não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Então, a morte nada mais tem de assustador, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Meu amigo, minha amiga, esta é uma grande síntese do Espiritismo. Então, se você não conhece o Espiritismo, ou não entendeu ainda nos seus fundamentos, está aí. Allan Kardec faz um raio-x do Espiritismo, que possa ressoar em você e modificar o seu magnetismo. Tá? É o que nós esperamos. Este estudo tem nos dado essa oportunidade. Quanta coisa Allan Kardec disse no Caracteres da Revelação Espírita, que é o capítulo 1 da Gênesis. Imagina o que virá depois. Tá? Agora, no item 32, né? Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desgraça na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um suporta as consequências diretas e naturais de suas faltas, dito de outro modo, que ele é punido por onde ele tenha pecado, mas suas consequências ficam também durante o período correspondente à causa que as tenha produzido. Então não tem penas eternas, minha gente. Não tem. Sabe, esse negócio de penas eternas, isso não existe. No momento em que a gente resolve aquele erro cometido, que aquilo cria um complexo energético na mente, quando a gente faz uma ação negativa, então no momento que você eliminou aquilo, não tem mais o que fazer, eliminar nada, você vai continuar a sua vida. Acabou o inferno, acabou penas eternas. Não é? Que a gente vem ouvindo isso aí ao longo dos séculos, até dos milênios. Não tem mais isso. Tem correções necessárias para seguir caminho. Fiz errado, conserto, vou em frente. Certo? Né? Assim o culpado não sofrerá eternamente, se ele persistir Assim o culpado sofrerá eternamente, se ele persistir eternamente no mal. Mas que o sofrimento cessa com arrependimento e reparação. Ora, como depende de cada um aperfeiçoar-se, cada qual pode, em virtude de seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre de seus excessos também, duradouros ao qual não ponha termo. Então, tudo depende de nós, tudo depende de como nós atuamos perante as consequências que vêm para nós dos nossos atos. Eu sou um rebelde na dor? Vou continuar na dor. Eu sou um sensato na dor? Ela vai embora rapidinho. Eu reclamo, queixo? Vai ficar a dor. Eu oro, confio em Deus? Vai embora a dor. Gente, é tudo consequência. Tudo consequência. É isso que nós precisamos de entender, sabe? E Kardec coloca isso de uma maneira extremamente clara. No item 33, se a razão repulsa como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremessíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infringidas por um só falta, os suplícios do inferno que não podem atenuar o arrependimento, o mais ardente, o mais sincero, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que tem em conta de tudo, nunca fecha a porta de retorno e estende sem cessar a mão ao náufrago, sem lugar de lhe empurrar para o abismo. Olha, o abismo não chegará para mim, nem para você, se você não quiser. Agora, se você insiste, o que fazer, né? Guarde isso com você. Não tem pena eterna. Tem correções. Por um tempo absolutamente necessário. Terminado esse tempo, acabou. Não tem mais dores. Você seguirá tranquilamente na sua vida e no seu projeto, né, de evolução.
Item 34. A pluralidade das existências, da qual Cristo colocou o princípio no Evangelho, mas sem mais o definir como há muitos outros, é uma das leis das mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por essa lei, o homem explica-se todas as anomalias aparentes que mostra a vida humana, suas diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as vidas abreviadas, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela antiguidade do espírito que mais ou menos venceu, mais ou menos aprendeu e progrediu, é que traz renascendo as aquisições de suas existências anteriores. Não sei se os nossos irmãos e irmãs aqui se lembram de que quando nós estamos estudando sobre gênios, né? Aqui isso parece no estudo 2, quem é o gênio? Aquele que aprimorou, aquele que trabalhou mais tempo, né? Que já está mais tempo na evolução. Esse é o gênio. Percebe? Então, meu amigo, minha amiga, é bom que você entenda, que você estude, que você tenha sempre em consideração a proposta espírita. Porque você é filho ou filha de Deus. Não tem ninguém melhor que você. Tem pessoas mais avançadas no entendimento e nas experiências, mas melhor que você perante Deus, não. Então, se você ainda está nos erros, nos vícios, nas queixas, reclamações, palavrões, essas coisas que denigrem a alma, cuide-se, para com isso. Se você ainda usa bebida alcoólica, esqueça disso, lá no mundo espiritual não tem. Você vai sofrer terrivelmente quando for para lá. Se você ainda usa de cigarro, fumo, drogas alucinógenas, sexo sem o menor compromisso, apenas para apropriar de energias alheias, muitas vezes deletérias, cheias de problemas, cheias de vadiagens, cheias de sínteses da depressão, da ansiedade, das angústias, cuidado com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Seja você, meu irmão, minha irmã, soberana na tua evolução. Soberana, é isso. Né? No item 35, com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, recai-se no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros e nada os religa. Os laços de família são puramente carnais, não são absolutamente solidários de um passado onde eles não existiam. Mas esta do depois da morte, toda referência cessa com a vida, não são absolutamente solidários no futuro. Pela reencarnação, eles são solidários do passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem o objetivo, o mal, suas consequências inevitáveis. Então, a teoria do nascimento da alma na hora que a criança sai da mãe não justifica as desigualdades. Uns gênios, outros completamente idiotas. Não justifica um atleta com um que não pode nem andar. Não justifica. Você me desculpe, meu amigo, minha amiga, se ainda pensa isso. E com a morte acabou tudo, mas o que adiantou, então, a minha busca de fazer o bem? Não adiantou nada. Porque o que não fez o bem também vai morrer, então vai ficar tudo igual. Então, nada me ajuda, nada me estimula a fazer o bem. Nós vamos estudar isso mais à frente, com mais profundidade aqui no livro, tá? Então, vamos dar sequência aqui no item 36, né? Então, com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte,
Não existe nenhum que prime em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação se funda sobre uma ideia da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela se fundamenta na mesma lei da igualdade dos direitos sociais e, por resultado, da liberdade. Eu quero dar uma palavrinha para você que diz sistematicamente que não acredita em reencarnação. Meu amigo, minha amiga, aqui Kardec dá uma pequena amostra do que seja a reencarnação. Então, a reencarnação é hoje um assunto acadêmico, estudado com profundidade. Então, se você não acredita, eu te aconselho a estudar isso, porque você está negando o seu próprio existir. Agora você se avalie você. Agora pega uma pessoa que você pensa assim, podia ser ele. Por que você não é? Por que você não tem as mesmas consequências? Sem a reencarnação, meu amigo, minha amiga, nós seríamos clones uns dos outros. Pela justiça, né? Se estabelecesse a justiça, seríamos clones. Faríamos as mesmas coisas. Então, a reencarnação que justifica as diversidades. E as diversidades são extremamente necessárias. Você entende isso, né? É sério, né, minha gente? Os homens só nascem inferiores e subordinados na matéria pelo espírito. Eles são iguais. E pelo espírito eles são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que é nosso subordinado hoje pode ter sido nosso igual ou nosso superior. Talvez um parente ou um amigo, e que podemos voltar a nosso turno subordinado àqueles que comandamos. Por que você acha que existem as desigualdades sociais? Uns na opulência, outros na miséria, uns extremamente inteligentes, outros nem tanto. Isso aí, então, é as consequências dos atos antigos. Como nós não nascemos nessa encarnação, viemos de outro passado, então, quando se tem uma coisa meio estranha, de miséria, ou de ignorância, de rebeldia, a resposta está no passado. No passado eu cometi esse engano. Então, não tem vítimas. Não tem. Aquele que hoje é morto cruelmente, com certeza ele fez isso no passado também. Ele matou cruelmente. Então, a justiça busca realizar em nós a mudança de expressões, sofrendo muitas vezes, né, o que nós fizemos o outro sofrer. É claro, minha gente, que a lei de Deus é a lei do amor. Ele nos convida o tempo todo a resolver as nossas questões pelo amor. Muitas vezes a gente não quer. Aí vem o processo da dor. Então, analisa quantas vezes o amor te procurou para resolver suas questões e você jogou para lá, jogou para debaixo do tapete, não é assim? Pensa nisso. E quando você vê um fato muito estranho acontecendo e você não tiver informações justas para aquilo, sensatas, silencie e siga em frente. Porque ali está sendo feita a justiça. Para aquele que errou. Por isso que Jesus falou, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ele não falou ai do escandalizado. Certo, meu amigo, minha amiga? Né? No item 37, despojai do homem o espírito livre, independente, sobrevivendo à matéria. Fareis dele uma máquina organizada, sem meta, sem responsabilidade, sem outro freio, senão a lei civil. E boa a especular como um animal inteligente. Nada esperando após a morte, nada lhe impede de aumentar os prazeres do presente. Se ele sofre, não tem perspectiva senão o desespero e o nada por refúgio. Com a certeza do futuro, de reencontrar os que amou, o temor de rever aqueles que o têm ofendido, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo não tem feito senão tirar o homem da dúvida, tocando a vida futura
teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que o brindam algumas vezes, mas não o modificam. Quando você vê uma pessoa muito má, uma pessoa que comete enganos terríveis, que prejudica muitos, você pode ver que ele não conhece isso aqui. Ele não pensa na vida futura. Porque se ele pensasse, tomaria muito cuidado. Tá certo? Então ele não pensa na vida futura. Ele está preso num nicho mental onde ele é o rei e governa. Só ele governa. Então só ele estabelece leis. No dia que ele não quiser mais, ele morre e acabou. Só que não é assim. Né? Ele não é o Deus, ele não é o rei ou a rainha, ele é um ser que precisa modificar-se. Por isso está encarnado. Ô, meu amigo, minha amiga, quanta coisa o Espiritismo pode nos ajudar, né, em nossas concepções, em nossas possibilidades de melhorias. E no item 38, sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não é somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis da falta de um só. Seria uma falta de senso. E dessa forma menos justificável, já que a alma não existia à época em que se pretende fazer remontar sua responsabilidade. Com a preexistência e a reencarnação, o homem traz em renascendo o germe de suas imperfeições passadas e defeitos dos quais não se corrigiu e que se traduziu pelos seus instintos nativos, suas propensões a tal ou qual vício. Então veja você, que nós temos um pecado original, e esse pecado nos faz cometer novos pecados. É justo isso? Esse casalzinho aí, né, Adão e Eva, cometeram lá o pecado original. E aí eu vou ter que pagar por eles? Ô, meu amigo, não dá, não dá. Somos no século XXI, sabe? Não dá. Temos que mudar, né? Você não acha? Então, se eu trago um pecado já comigo, quando eu nasço, que é um pecado original, que não fui eu que fiz aquilo, porque eu nasci naquela encarnação, né? Na lei da unicidade das existências, na lei imposta pelos homens, de alguns homens, né? Então, eu já nasço fadado ao erro. Porque um pecado puxa o outro, você sabe disso? Um erro puxa o outro erro. Então, eu não tenho solução. Não, isso tem que acabar. Falo para vocês que isso tem que acabar. Essas concepções são muito antigas, né? Eis aí seu verdadeiro pecado original, do qual ele sofre naturalmente todas as consequências, mas com essa diferença capital, que ele leva a pena de suas próprias faltas e não a da falta de um outro. E essa outra diferença, por sua vez, consoladora, encorajante e soberanamente equitativa, que cada existência lhe oferece os meios de se resgatar pela reparação e de progredir, quer em se despojando de qualquer imperfeição, quer em adquirindo novos conhecimentos. E isso até que esteja suficientemente purificado, ele não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente da vida espiritual, eterna e afortunada. Aí está a proposta, né? A proposta da reencarnação. Está vendo, meu irmão? Minha irmã, se você não acredita em reencarnação, comece a analisar essas coisas. Você está vendo aqui nesses estudos que Allan Kardec é sério, né? A doutrina espírita é muito séria. Que ela não é uma doutrina estabelecida por um homem que de repente começou a pensar essas coisas, não. Ela vem lá do mundo espiritual. Do mundo espiritual onde espíritos superiores trabalham e vivem. Ok? E, pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz em renascendo qualidades inatas. Como que tenha progredido intelectualmente traz ideias inatas. Ele está identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem nisso pensar. Porque é automatizado, né? O bem se automatiza em nós. O que é obrigado a combater suas más tendências está ainda em luta. O primeiro já venceu. O segundo está em trilha de vencer. Há, pois, virtude original como a saber original e pecado, ou melhor, vício original.
Tem pessoas que já nascem com o vício original que ele mesmo criou para si. Né? Então, nós vamos continuar no nosso próximo estudo, que é o de número 4. Aconselho você a fazer aí a sua revisão. Nós estudamos hoje a Gênesis capítulo 1, itens 25 a 38. Vamos revisar, minha gente. Vamos revisar, tá bom? Eu vou terminando aqui e eu deixo para você o meu abraço e que você possa estudar esse capítulo, né? Ou esse nosso estudo, voltando o vídeo, vendo de novo, acrescentando coisas suas aí no seu intelecto, na sua mente, e lendo o livro Estudando Conosco. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado, e até o nosso próximo estudo, o de número 4. Tchau, fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Até lá. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.